Hello guys, vamos falar hoje sobre demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos em inglês são utilizados para indicar algo, pode ser uma pessoa, um lugar ou objeto, e mostrar a sua posição no espaço. Isso porque alguns deles são utilizados quando o falante está perto e outros quando está longe. Então, como o nome bem sugere, demonstrative, eu vou estar demonstrando alguma coisa. Isso pode ser uma pessoa, um lugar, um objeto. Por exemplo, se eu pego aqui o meu telefone, vamos dizer que eu estou tentando te vender um telefone, um celular, eu digo, ó, this phone is amazing. This phone has the best camera. Tá? Então, eu vou falar de atributos, mas sempre te mostrando. This, eu estou me referindo a este objeto. Se tivesse alguém perto de mim, eu poderia dizer This is my friend Kyle, for example, tá? Então, todas as vezes que você utilizar o demonstrativo, você vai estar demonstrando, você vai estar mostrando o objeto ou a pessoa a qual você está se referindo. E quando a gente fala de demonstrativo, nós temos quatro demonstratives e cada um tem o seu uso particular, tá? Como você pode acompanhar aí, nós temos this, that, these and those. Repete comigo a pronúncia. This, that, these, those. Alright? Sempre som de D no começo, tá? This, that, these, those. Alright? E qual é a diferença de cada um deles? Nós temos a primeira diferença aqui. Dois deles, que é this and that, vão ser utilizados no singular, quando estou me referindo apenas a um objeto, a um lugar, a uma pessoa. E these and those eu vou utilizar no plural, tá? Quando tiver mais de um objeto, pessoa, lugar ou qualquer coisa que eu esteja me referindo, utilizando os demonstrativos, ok? A segunda diferença é que this and these eu vou utilizar quando estou me referindo a algo que está próximo a mim, que está perto de mim, ok? Já that and those eu vou utilizar quando estou me referindo a algo que está longe, que está distante de mim, alright? Nós temos aí a tradução, se você quiser, se isso te ajudar, então, this pode ser este, esta ou isto. That pode ser esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo. These, estes, estas. Those, esses, essas, aqueles e aquelas. Alright? Vamos falar um pouco sobre this and that. Ambos são utilizados no singular, como já foi falado, porém, a diferença vai ser na posição, como eu já falei também. Então, por exemplo, nós temos aí na primeira figura, this apple. Então, perceba que a mãozinha está próxima à maçã, então, this apple. A mesma coisa que eu falei no exemplo, this cell phone, this cell phone. Porém, na segunda figura nós temos aí that apple. E perceba que a posição mudou, já está mais distante da mão, que é o objeto de referência aí. Então, that apple. Vamos ver mais alguns exemplos. Ah, como você diria isso aí? Se você falou this watermelon, that's correct. Alright? Está perto da posição da mão, então this watermelon. Now we have that woman. Perceba que já está distante, a posição mudou, então that woman. Now we have, yes, this car. Yes, está próximo. This car. How about now? That's correct. That blackboard. That blackboard. Está distante. Yes, this man. Alright? Está próximo. Então, sempre a referência vai ser a posição. Se está perto, this. Se está longe, that. Yes, that pencil. Alright, that's correct. Now we have this laptop. This laptop. Nós também podemos utilizar o this com o this and that com o verbo to be.
e a estrutura vai ser a mesma ao qual nós já estamos habituados, ok? A diferença é que você vai trocar aí, você vai tirar o subject, I, you, he, she, it, por this, que é o demonstrativo. Lembra sempre, o sujeito da frase ele vai ficar ali subtendido, tá? Porque lembra, com o demonstrativo você vai sempre demonstrar ao que você está se referindo. Então, o demonstrativo vai assumir a posição do sujeito na frase. Então, nós temos essa estrutura: demonstrative, verb, and the rest of sentence. For example, this is my book. That is João. This is our class. That is my dog. Perceba que eu sempre vou utilizar is, alright? Por quê? Porque sempre que eu estou me referindo a alguma coisa, é sempre terceira pessoa. E qual o verbo que a gente utiliza na terceira pessoa? Is, quando estamos falando de verbo to be. Alright? He is, she is, it is. Mesma coisa vai ser com this. Então, this is. Alright? Vamos ver mais alguns exemplos. This is my friend Kyle. Então perceba que a posição dos dois estão bem próximas, então você poderia falar This is my friend. Now está um pouco mais distante, então That is Christina. Alright? This is my cell phone. Vamos ver alguns exemplos na prática. So this is where you live? This is my house. This is my house. Hannah, this is my daughter, Tanya. This is my daughter, Tanya. Perceba que todas as vezes que vai falar, eles demonstram. Então, perceba, nesse exemplo, ela se abaixa e toca na filha dela. This is my daughter. Listen. Hannah, this is my daughter, Tanya. This is my daughter, Tanya. This is my car. What? I think This is my car. that is her desk, isn't it? Agora, nós temos exemplos com that. E perceba, quando ele fala that is her desk, alright? A tela muda mostrando ao que ele está se referindo. Então, todas as vezes que utilizamos demonstrativos, se for num filme, o narrador ele estiver falando, vai mostrar ao que ele está se referindo, vai mostrar qual objeto, a qual pessoa. Então, isso sempre vai ficar claro na cena, quando você estiver assistindo um filme, ou então quando você estiver se referindo a alguém. That is her desk, isn't it? That is her desk, isn't it? That's my brother Ross. Pronto, isso ilustra bem o que eu falei agora há pouco. Nós temos aí um narrador, né? Ele está narrando ali provavelmente o filme ou está apresentando os personagens. E ele diz, That is my brother. E a cena muda aí para a foto do garoto, alright? That's my brother Ross. Is my brother Ross. Aí vou te fazer uma pergunta. É possível usar contractions com os demonstrative pronouns? Se você falou yes, that's correct. That's correct, of course. Na forma afirmativa, nós só temos uma possibilidade, que é o that is, a gente pode abreviar para that's, alright? That. This is não é possível abreviar, usar contractions com this is na affirmative form, ok? Now we have negative form. Você já está habituado com isso, então é só colocar o not após o verbo, como os exemplos abaixo. This is not my book. That is not João. This is not our class. That is not my dog. Lembrando qual é a diferença? A distância do objeto, da pessoa, do local ao qual você está se referindo. Vamos ver isso na prática. This is not Kyle. His name is Philip. Então, this is not Kyle. His name is Philip. That is not my book. Percebam a distância? Então, novamente, sempre vai ser esse aí o referencial. Sempre vai ser esse referencial ao qual você vai se basear. That is not my book. This is not a watermelon. That
is a watermelon. Então, nós temos aí duas figuras. Na primeira, ela está dizendo, this is not a watermelon. This is a melon. E na outra figura, ela diz, that is a watermelon. Já está um pouco mais distante. Então, that is a watermelon. Na negative form, nós podemos abreviar, usar contractions. Então, this is not fica this isn't. Você pode falar this is not ou this isn't. E nós temos that is not. Você tem duas possibilidades. That's not ou that isn't. As duas maneiras estão corretas. Vamos ver mais alguns exemplos. This is not my apartment. This is not my apartment. That isn't my paper. That isn't my paper. Alright? Agora a gente chega na forma interrogativa. E aí é basicamente que vocês já estão habituados. Eu só preciso inverter a ordem. O verbo vem primeiro e demonstrative depois. Então, is this my book? Is that João? Is this our class? Is that my dog? Então, basicamente, você só precisa inverter a ordem do demonstrative and the verb. Por exemplo, is this Philip? Is that my book? Is this a watermelon? Então, nada de novidade até aqui. Isso aí vocês já estão bem habituados. Is that your harp in the front room? Is that your harp in the front room? Então, perceba que ela aponta. Is that? Is that your brother? Is that your brother? Ma, is this my driver's license? Is this my driver license? Driver license, carteira de motorista, está acima daquela bancadinha que tem ali, por isso que ele olha para baixo e pergunta: Is this my driver license? Eu também posso montar algumas questions utilizando as questions words what and who. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Eu posso perguntar what's this? Ok? Então, por exemplo, eu poderia dizer what's this? E você poderia dizer this is a cell phone. This is a cell phone. E esse an aí, o que seria? Yes, o artigo, ok? Seriam os articles que a gente estudou. Então, se eu estou falando no singular, eu pergunto what's this? This is a cell phone. Isso aqui é um telefone, tá? Quando é que eu vou utilizar an? Quando a próxima palavra começa em consoante. Por exemplo, tem um guarda-chuva e você quer perguntar o que é isso? What's this? E eu responderia, this is an umbrella. Ok? Começa em vogal, an umbrella. Alright? Eu também posso perguntar, is this an, alright? For example, is this a cell phone? E você pode responder, yes, it is. No, it's not a cell phone. Alright? Mesma estrutura. Mesma coisa com that. What's that? E você responderia that is ou that's an. That is a ou that is an. E is that a an? E aí você poderia responder yes it is ou no it's not. Alright? For example, como você faria essa pergunta? Vou te dar tempo. Se você falou, is this a ball? That's correct. Is this a ball? Ou, what's this? Também pode ser. Now, we have questions with who, alright? Who. Who, eu quero saber quem é, ok? Então, eu poderia perguntar, who is this? E você responderia, this is, for example, this is my friend. Ou, is this Alan? Yes, it is. Ou, no, it's not Alan. This is Kyle. Ok? Who is that? That is. Is that Louis? Yes, it is. No, it's not. Então, sempre vai ser a diferença do uso de this and that, a distância da pessoa, do objeto, do local ao qual você está se referindo. For example, who is this? Ele está perto. Who is that? Alright? Now, vamos falar sobre these and those. E qual a diferença para os primeiros?
é que nesses daí eu vou utilizar apenas no plural, quando tiver mais de uma pessoa, mais de um objeto ao qual estou me referindo, então vou utilizar esses dois. These eu vou utilizar para perto e those eu vou utilizar para longe. Então, for example, these apples, those apples. Vamos lá, exemplo. Those pens, those pens. Detalhe, quando tiver no plural, você não vai utilizar artigos, ok? Articles no plural você não usa, porque tem mais de um. These markers, these markers. Those apples, those apples. These shoes, these shoes. Those seals, those seals. Vamos lá. A estrutura these and those with the verb to be. Na afirmativa, vai seguir a mesma estrutura que eu já falei com this and that. A diferença é que, como aqui a gente está tratando do plural, nós vamos utilizar are ao invés de is, alright? Então, com these and those, vamos utilizar are. For example, these are my books. Those are João and Helena. These are my grades. Those are her brothers. Vamos ver esses exemplos na prática. Então, these are my books. Então, perto, mais de um. These are. Those are John and Elena. Então, perceba que eles estão distantes. Então, neste caso, those. These are my grades. Então, grades são notas, tá? O rendimento lá na escola. Então, grades. These are my grades. Those are her brothers. Aqueles são os irmãos dela. Então, those. Tem mais de um, tá distante. Those are. Vamos ver alguns exemplos na prática. And these are her parents, Rehan and Tina. Alright. Então perceba que ela aponta para cada uma das pessoas a qual ela está apresentando. Então, ela diz: These are her parents, Lohan and Tina. Okay? Esses são os pais dela, Lohan e Tina. Please. And these are her parents, Rehan and Tina. And those are her children. And those are her children. Agora o narrador está provavelmente narrando a história dessa mulher que a gente vê em cena. E ele diz, and those are her children. Esses são os filhos dela. Aqueles são os filhos dela. Alan, these are my friends Charlie and Tommy. Now, ela está apresentando aí os dois amigos, então ela diz, these are my friends, e diz o nome deles. Alan, these are my friends Charlie and Tommy. Então agora vamos falar sobre a negativa. E como vocês já bem sabem, só preciso adicionar not após o verbo. Então nós temos aí, these are not my books. Eu posso usar contractions? Yes, você pode abreviar are and not. Ficaria, these aren't my books. Those are not João and Helena. Ou, those aren't João and Helena. These are not my grades. Or, these aren't my grades. And, those are not her brothers. Those aren't her brothers. Aqui nós temos os exemplos. Ok? Vamos ver aí alguns exemplos da forma negativa. These aren't my clothes. These aren't my clothes. These are not rebels. These are not rebels. Those are not my things. These are not my things. Those aren't your grandparents. Those aren't your grandparents. E na forma interrogativa, bem tranquilo, só preciso inverter a ordem. Então, primeiro vem o verbo e depois o demonstrativo. Are these my books? Are those João and Helena? Are these my grades? Are those her brothers? For example,
Are these my keys? Perceba que as chaves aí estão perto dela, tá? As duas imagens estão próximas, então are these my keys? A imagem já está um pouco distante, então seria are those his dogs? Are those his dogs? Agora vamos ver alguns exemplos da forma interrogativa. What on earth are these? What are these? Who are these people? Where's Francis? Who are these people? Are those my Christmas presents? Yep, some of them. Are those my Christmas presents? E aqui a gente chega ao final dessa aula. Eu vou deixar no link aqui do Classroom essas 3 atividades para que vocês façam, pratiquem, ok? São sobre demonstrative, this, that, this and those. Basicamente o que a gente viu em classe, então pratiquem e façam o seguinte, mandem a pontuação de vocês para mim aqui no Classroom, ok? Vou deixar esse desafio para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Bye bye, guys!
Vamos ver aí os exemplos da forma negativa. These aren't my clothes. Vamos ver aí os exemplos da forma negativa. These aren't my clothes. These aren't my clothes. These aren't my clothes. These aren't my clothes. Vamos ver aí alguns exemplos da forma negativa. These aren't my clothes. These aren't my clothes. These are not rebels. These are not rebels. Those are not my things. These are not my things. Those aren't your grandparents. Those aren't your grandparents. Agora vamos ver alguns exemplos da forma interrogativa. What on earth are these? What are these? Who are these people? Where's Francis? Who are these people? Are those my Christmas presents? Yep, some of them. Are those my Christmas presents? E aqui a gente chega ao final dessa aula. Eu vou deixar no link aqui do Classroom essas 3 atividades para que vocês façam, pratiquem, ok? São sobre demonstrative, this, that, these and those. Basicamente o que a gente viu em classe. Então pratiquem e façam o seguinte.